Vamos lá, pessoal. Aqui nós começamos o programa sem combinar o que a gente vai falar, né? A gente sabe que tem alguns fatos aí que aconteceram durante a semana e a gente vai lá e fala. Ó, vocês vieram, o pessoal aqui veio propor vários assuntos, mas ninguém, quando eu vi o Rocha entrar, porque a gente fica na dúvida, o Rocha é uma celebridade, nem sempre está vindo aqui. Quando eu vi o Rocha entrar, eu me lembrei logo de um assunto, o Eustáquio, a gastança. O governo federal, você viu que a meta fiscal. Bom, primeiro, não foi aprovado arcabouço nenhum até agora. Segundo, a gastança está firme, vai ter que mudar a meta fiscal, já está todo mundo chamando a atenção disso. Bom, pode ser que não dê em nada, né? Pode ser que não dê em nada, mas é isso aí, vamos gastar. Rocha, você está sem microfone. Eu não sei se isso é bom ou ruim, hein, Rocha? A questão é muito simples, certo? A mídia brasileira adquiriu um hábito que é o seguinte: para falar bem do PT, primeiro tem que falar mal, para não parecer que é parcial, né? Então o cara vai fazer um elogio para o PT, o cara primeiro faz uma crítica. Então agora nós estamos com o seguinte problema: o governo está anunciando o PAC, que é a retomada de obras importantíssimas que estão paradas aí desde do governo Temer, com aquela loucura da austeridade, né? E o governo vai retomar agora. Então é o seguinte: o governo começou a gastança e nem aprovou o arcabouço. Entendeu? Então, assim, nem aprovou o arcabouço e já estão gastando por conta. Aquele cara que acha que vai ganhar na loteria e já começa a gastar o dinheiro do prêmio. Então é o seguinte: o arcabouço está resolvido. Alguém tem alguma dúvida sobre se o Congresso vai ou não Não, aprovar o mas, arcabouço? sim, Acho que vai mas aprovar. acontece o seguinte, ô Rocha, todo mundo já sabe que não vai atingir a meta, entendeu? Não, Roberto, é o seguinte, ó, isso aí, é, o governo fez o seguinte cálculo: ele achou que o Congresso ia aprovar o arcabouço só no final do ano, tá? Que, portanto, as regras do arcabouço só passariam a valer a partir de 2024. Né? Muita Só que o governo conversa, hein, está Rocha? tão Muito blá blá blá, hein? prestigiado no Congresso, a Porra. base do governo no Congresso é tão boa, tão sólida, que aprovou o arcabouço em menos de 6 meses. O, Então, o qual é a dúvida que Rocha, surgiu? Rocha, Qual foi a dúvida que a gente surgiu? grava Se de as manhã. regras Eu do duvido que arcabouço você já vão tenha valer tomado já, vinho, Rocha. se as regras do arcabouço vão valer já ou vão valer só o ano que vem. Essa é a dúvida que tem. Aí é o seguinte: o pessoal que é contra o governo, que quer ver o governo Mas o Rocha não passar por fica dificuldade, fazendo. Eu porque sou a assim, favor do não, o governo, governo não Rocha. vai cumprir o superávit do arcabouço, certo? Mas as regras do arcabouço só vão valer a partir do ano que vem, não vão valer esse ano. Então o Eu sou governo a vai favor do cumprir. governo, Rocha. Eu O quero que o governo vai. governo. O problema do Brasil é fiscal, Rocha. Todo Aí, mundo tá sabe disso. vendo? Tá vendo? Acusou o Peraí, golpe, peraí, acusou o golpe. Alberto. Não é verdade que o problema do Brasil é fiscal. O problema do Brasil é social. O fisco é um meio. Não dá para dizer assim, dessa maneira, o problema é fiscal. Nosso problema é que temos uma sociedade injusta, que gera miséria, que gera assassinato, que gera a matança como a desse menino Tiago, Esse é o e a gente resultado, precisa ter recursos. Não, pera um o, pouco. Renato, Precisa ter esse é o recursos resultado. Você não econômicos consegue resolver para isso por causa superar do isso. fiscal. Você vê, Professor, a China não tem deixa problema eu te dizer uma fiscal. coisa. A O China senhor não pegou tem. no ponto. Que é o seguinte: o Brasil foi um dos países que mais cresceu no planeta, entre 1930 e 1975, 80. Tá? É impressionante como a elite brasileira enriqueceu, né, nesse período. E nesse mesmo período, nós produzimos uma das maiores massas de excluídos do planeta. Certo? Então, nós temos um problema que não é fiscal. Não é fiscal. O problema do Brasil nunca foi Rocha, fiscal. O esse é problema do um Brasil é um modelo diagnóstico. de desenvolvimento que é excludente. Assim, há uma acumulação de renda por poucos e a distribuição de miséria para os outros. Então, isso é que tem que resolver. E nós, pela primeira vez, temos um ministro da Fazenda que fala isso. Pela primeira vez na história do Brasil. Rocha, todo mundo sabe que todos os desequilíbrios gerados, inclusive parte importante desse problema fiscal, foi o naco que a elite pegou do governo brasileiro. É o naco que a elite você tem. Eu ontem escrevi no Twitter, a CLT. Né? A CLT foi criada numa época que 15% da população votava. A CLT nunca abrangeu toda a população brasileira. Nunca. Né? E aí, o que as pessoas diziam? Não, o problema é a realidade. Né?
tem que abranger. Não, você muda uma lei. O Brasil é elitista de nascença, né? Você faz uma CLT, agora todo mundo tem que entrar nela. Mas e se não der para entrar? Você não muda a regra. Você não cria uma regra menos exigente para permitir que todo mundo entre. Quando foi feita a CLT, ela incorporou só os trabalhadores. Aliás, em toda a trajetória da CLT, ela só fez incorporar os trabalhadores assalariados dos setores mais modernos da economia. Todo o restante ficou de fora. E agora a CLT acabou. Acabou. Né? Então você cria sempre. Acabou e não melhorou. Acabou e não melhorou o Brasil. Não, você não faz. O Brasil, ele não pensa em dar um passo com 1000. Ele pensa em dar 1000 passos com 1. Você vê agora a implementação da escola em tempo integral. Começa nessa escola. A criança que tiver numa escola de tempo integral se deu bem. Quem não tiver, já era. Aí vai ser a mesma coisa que a CLT. Tem 1000 escolas, então vamos começar na uma, vamos começar na duas. Não vai conseguir fazer as 1000. Não vai. Em vez de fazer o seguinte, vamos aumentar em meia hora o horário escolar de todas as escolas. No primeiro ano. No segundo ano, mais meia hora. No terceiro, mais... Não, ninguém pensa assim. Todo mundo pensa em não fazer uma escola e horário integral. A perfeição é uma meta... Alberto, deixa eu responder isso, por favor. Essa história, aumentar meia hora em todas as escolas, não faz o menor sentido. Porque para uma sociedade que naturaliza a desigualdade, não tem experiência de gestão. Você não sabe do que está falando, desculpe. Mas, assim, quem passa pelo MEC sabe que não faz sentido. Por exemplo, ou você cria mais um horário inteiro, quando muito você poderia aumentar 1 hora, 2 horas, mas meia hora é um exemplo péssimo. 1 hora, não importa. Aumenta 1 hora para todas as escolas. Não cria uma escola, 2, 3 no horário integral. Aumenta 1 hora para todas. Aí vai ficar 5 anos com essa meta. Aí depois mais 5 anos aumenta 1 hora para todas. Aí aumenta mais 1 hora para todas. O que eu utilizei foi só para explicar o conceito, Renato. Roberto, desculpa, você não conhece gestão. Você não sabe o que é gestão. E você não sabe o que é desigualdade. Né? Eu estou defendendo um argumento que é contra a desigualdade. Se for nessa de ficar você não sabe, eu também tenho aqui o que eu acho que você não sabe. E nunca disse, hein, Renato? Nunca disse. Tá bom, mas você está afirmando uma coisa muito enfática num assunto que você nunca geriu. Então, não é assim que funciona. E você naturalizou a desigualdade, Renato. Você naturaliza a desigualdade de uma forma tão cabal que você sequer admite a possibilidade de começar nivelando todo mundo. A desigualdade está entranhada no seu pensamento. Eu estou achando que o Alberto vai sair a ciência política e vai ser candidato agora. Vai ser candidato na próxima eleição. O Alberto ele tem solução. É muito interessante. O Brasil tem todos os argumentos racionais para defender políticas que reproduzem a desigualdade. É do caramba, é um país genial. Não é isso, não. Eu acho que você não pode fazer uma sopa de letrinhas, entendeu? Tem esse tema da escola, certo? É um tema que não dá para misturar com os outros. Não, eu estou mostrando, cara, que tem uma coerência no país. Você cria uma CLT que incorpora 10% e diz vai ter que incorporar 100%. Só que ela nunca incorpora, porque não dá para fazer. O que a gente está falando? É de desigualdade. Isso que você está fazendo é uma sopa de letrinha. Você não pode olhar para a CLT descontextualizando a CLT de um momento histórico dos tempos onde ela foi concebida e implantada com o que aconteceu. Assim, primeiro erro seu, grosseiro. Não é verdade que a CLT só serve para quem tem carteira assinada. Isto é falso. Certo? A Justiça Brasileira do Trabalho deve ter assim uma média de 60% de processos, certo? De pessoas que não têm carteira assinada e estão reclamando da Justiça do Trabalho para poder ter a CLT. Se não tiver vantagem disso, porra. Aí é difícil. Se não tivesse a CLT, essas pessoas não iam ter instrumento para reclamar na Justiça do Trabalho. O que você está falando é falso. O que você está falando é muito falso. Não é pouco, não é muito falso. Roger, deixa eu só mudar um pouquinho e perguntar uma coisa para você. Você viu essa semana que aprovaram a coisa das igrejas saírem da SLT? Um pastor não pode mais processar a igreja por questões trabalhistas? Isso está correto. É o seguinte, a pessoa entra... Eu vou dizer uma coisa para você. A lei não pode autorizar o trânsito da má-fé, da desonestidade. Se o sujeito entra numa igreja para professar uma fé,
tem lá oportunidades dentro da igreja, fica lá 10, 15, 20 anos, vira pastor, entendeu? Aí depois se desentende com a igreja e entra com a reclamação trabalhista. Sabe? Isso aí não tem cabimento. Sabe? A justiça não pode dar guarida a isso. E tem dado. Isso que o Alberto está falando aí, esse cara aí, esse exemplo que nós estamos dando, é um cara que não tem carteira assinada formal. Ele está no mercado paralelo. Entendeu? Aí ele vai para a Justiça do Trabalho para ter reconhecido o vínculo trabalhista e daí ter a guarida da CLT. Certo? Não pode. Certo? As igrejas têm que ter proteção contra isso. Sabe? Não pode. Assim, a gente tem muita crítica às igrejas, por exemplo, a questão da isenção fiscal. Certo? Que para a igreja, para atividade religiosa, tem que ter mesmo isenção fiscal. Agora, para a empresa que a igreja tem, onde ela tem atividade comercial, fatura, tem distribuição de dividendos, não pode ter isenção fiscal. Né? Certo? Então, isso é uma coisa que tem que ser regulada mesmo e está certo, não tem cabimento. Tem aí ações milionárias na Justiça do Trabalho de pastores que se brigaram com a igreja e vai para a Justiça pedir proteção da CLT. Sabe? Ou o sujeito está com Deus ou não está, entendeu? Olha, É isso. para mim foi uma surpresa essa posição sua, viu, Rocha? Um cara do Partido Comunista defendendo as igrejas Não aí se contra... fazem mais comunistas como antigamente, rapaz. Não se faz mesmo. Esse Alguém daí... do Partido Comunista só pode esperar uma coisa, coerência. O cara diz isso com um sorriso maroto na cara. É uma Oh. loucura, né? Comunista não é como liberal, não, que fica pulando de galho em galho. Antes da gente ir para outro assunto e não esquecer, essa semana aí chamou atenção ontem, né, principalmente, esses incêndios do Havaí, né? É uma coisa impressionante, já tinha acontecido em outros lugares, mas o que eu achei assim destacar é que a gente sempre fala que essas mudanças climáticas, a crise climática, vai atingir principalmente a população mais pobre. Mas eu sempre digo o seguinte, que vai atingir todo mundo. É claro que quem tem mais dinheiro vai ter condições de pegar um avião, sair e se proteger. Mas esse caso do Havaí, ele mostra uma coisa impressionante, né? É uma cidade rica, tradicional, né? E foi dizimada pelas chamas lá e 55 pessoas já mortas, fogos desaparecidos, e uma coisa desesperadora, né? As pessoas, os pais com mulheres, filhos, pulando dentro d'água para fugir do fogo, né? Assim, é uma cena meio de apocalipse mesmo. A guarda costeira teve que socorrer as pessoas dentro d'água, né? Isso aí é o seguinte, isso aí a gente está acostumado a ver incêndio no Canadá, certo? Ou na Califórnia, que o incêndio vem, queima aquelas mansões maravilhosas, põe fogo em tudo e tal, e não morre ninguém, né? Aí quando você olha para o Caribe, vem lá um tufão, passa pelo Haiti, mata um monte, passa por São Salvador, mata um monte, entra em Cuba, não mata ninguém, e vai para a Flórida, não mata ninguém. Por quê? Porque lá, nesses países, criaram um sistema de proteção, né, e a miséria não deixa matar as pessoas. O que mata é a miséria, não é o furacão. No caso aí, o que aconteceu o quê? Foi uma surpresa, porque eles não têm hábito de ter esse tipo de evento, né, e não estavam preparados. Né? Se fosse no Canadá, não tinha morrido ninguém. Né? Na Califórnia, não teria morrido ninguém. Mas está tendo em Portugal, está tendo na Grécia também, né? Portugal e Grécia. Sim, em Portugal, na Grécia, mas não morre ninguém, Robert. Não, em Portugal morreu bastante gente naquele incêndio 2 anos atrás. É que isso tudo chegou a um nível muito exagerado, quer dizer, muito grande, né? Eu acho que isso aí, de fato, essa questão climática que o Eustáquio fala sempre, vai começar a matar rico. Na hora que começar a matar rico, vai começar a resolver o problema, entendeu? Você que acompanha... Rico não resolve o problema. Eustáquio, você que acompanha de perto isso, eu te pergunto, julho, mês mais quente. Você pode ter uma sequência de meses mais quentes, não pode? Agosto, setembro e continuar sendo assim? Não, o junho já foi o mês de junho mais quente. Mais quente. Né? O mês de julho foi o mês de julho mais quente. Só que o mês de julho tem uma particularidade, é o seguinte,
porque o hemisfério norte tem mais terra, etc., o verão do hemisfério norte ele coincide com o mês de julho, vira o mês mais quente de qualquer ano. Todo ano, Entendi. o mês de julho é o mês mais quente. Por causa da massa terrestre. Como o mês de julho foi o mais quente, significa que é o seguinte: o mês de julho passado foi o mais quente dos últimos 120 mil anos. Quer dizer, nunca teve um mês com a temperatura tão alta nos últimos 120 mil anos. Agosto, esses primeiros 10 dias de agosto, abaixou um pouquinho em relação a julho. Mas esses 10 primeiros dias, né, porque nós estamos gravando no dia 11 e o último dado é do dia 10, eles são mais baixos um pouquinho do que julho, mas agosto também, esses 10 dias são os 10 dias mais quentes de todos os agostos. Então, assim, tudo indica que 2023 vai bater o recorde. E mais do que isso, indica também que talvez 2024 vai bater o recorde de 2023, porque é o seguinte: o efeito do El Niño ele está começando agora no segundo semestre e o impacto vai ser maior ainda em 2024, em termos de temperatura global. Então, assim, é um despertador, é um alarme, né, que a natureza tá indicando, assim, olha, tem que fazer. E aí, nós só emendar com a cúpula da Amazônia, né? Porque a cúpula da Amazônia, eu acho que foi uma cúpula muito importante, reuniu a sociedade civil, reuniu mais de 30 mil pessoas, tal, tomou algumas decisões importantes, agora deixou duas brechas que o movimento ambientalista está muito nervoso com isso, né? Que é a meta do desmatamento zero, que não definiu essa meta, e Amazônia livre do petróleo, né? O Petros queria falar o seguinte: olha, vamos produzir petróleo onde a gente já produz, mas vamos deixar a Amazônia livre, né? E isso não tirou. Então, o movimento ambientalista, os indígenas, os quilombolas, tal, protestaram muito contra isso. E você Agora, qual é o saldo final? Qual é o saldo final desse encontro na Amazônia? Não, eu acho que foi uma coisa importante, porque não é a primeira reunião, Segundo o mas ela Eustáquio, me estava corrija se eu estiver esvaziada. errado. Você sempre diz que não tem saldo final nenhum, que a governança global não detém, que a coisa só continua piorando, que tem muita conversa, muitos encontros e pouco resultado. Não, veja só. Você sempre argumenta isso, hein? Não, o que eu digo é o seguinte, é que, veja só, se não tivesse essa governança global, seria pior ainda, né? Então, assim, você ter o Acordo de Paris, por exemplo, foi muito importante, só que a gente não está conseguindo cumprir, colocar em prática o que foi definido no Acordo de Paris, né? Essa coisa da cúpula da Amazônia também foi muito importante. Realçou, reuniu os presidentes, reuniu a sociedade civil, só que ela ficou aquém do que a gente esperava. Quer dizer, aquele negócio, você tem uma expectativa maior, né? E a cúpula ela deu um passo, mas um passo curto, né? Não foi o passo necessário. Mas governança é assim, né? Ô, Eustáquio, o que precisa para diminuir o efeito estufa? Eliminar os combustíveis fósseis e o desmatamento. Se você acaba com o combustível fóssil e acaba com o desmatamento, inclusive começa a Mas qual o recuperar. uso de combustível fóssil? Porque não dá para eliminar todos. Por exemplo, navio não dá para eliminar. Não dá para eliminar no curto prazo, mas assim, em 20 anos, então assim, você pode ir estabelecendo. Você tem umas curvas, assim, o IPCC ele mostra as curvas, você tem vários caminhos. Você pode fazer uma curva mais leve, mais rápida, ou então, se você demorar muito, você tem que fazer uma Mas não curva. dá para não dá para mover um navio com bateria. Pelo menos hoje não dá. As baterias ficariam muito pesadas, muito densas e o navio não flutuaria. Mas assim, por Lá com exemplo, o hidrogênio verde. hidrogênio verde, que eu ia falar. Se você produz hidrogênio verde,
que é o hidrogênio, produzir hidrogênio com energias renováveis, você pode substituir. Avião eu acho mais difícil. Avião é mais complicado, mas dá para você. Porque veja só, mesmo que você não zere a produção, o uso de combustíveis fósseis, mas se você zerar o desmatamento e recuperar as áreas degradadas, né, essa floresta nova ela vai capturar carbono. E se o combustível o uso for pequeno, você pode capturar esse carbono que for liberado, né? Agora, tem que fazer isso com uma rapidez muito mais rápida, muito mais urgente, né? E aí tem esse problema. O mundo gasta 2 trilhões de dólares com armamento, né, no mundo inteiro, e se esse dinheiro, a metade desse dinheiro fosse para a transição energética, a gente faria essa transição energética muito rápido. Agora, 1,5 grau, essa já dançou. A gente vai ultrapassar 1,5 grau, mas a gente pode segurar antes dos 2 graus, né? Então vai ter que conviver com um ambiente mais quente, com mais desastres naturais, né? Mas vai ter que se adaptar e evitar que a coisa ultrapasse 2. Porque se ultrapassar 2, complica muito, porque não sei se vocês viram esses gráficos dos incêndios do Canadá. A emissão de carbono foi lá para cima, porque nunca teve tanto incêndio desse jeito. Então, assim, começa o efeito feedback, né? Você começa a queimar floresta, o de gelo, porque assim, tem muito carbono aprisionado no gelo da Tem Antártica e metano, da metano também? metano também, mas metano está no permafrost, né? No solo ali da Sibéria, do Canadá, do Alasca, aí é o permafrost. O metano está preso dentro do solo, o solo congelado. Se esse solo perde o gelo, ele libera metano. E a Antártica e a Groenlândia libera CO2. E aí é o seguinte, está todo mundo impressionado, porque assim, nunca a formação de gelo da Antártica foi tão baixa como esse ano. Ninguém esperava uma situação que está acontecendo na Antártica esse ano. É muito sério o que está acontecendo. E assim, os cientistas todos estão todo mundo assustado. Furou todos os modelos de previsão a Antártica, né? E isso tem consequências seríssimas aí para o aumento do nível do mar, tudo mais. Ô, Renato, Então, você queria falar do assassinato da polícia. Bom, o Guarujá é um caso importante, teve o Rio de Janeiro também. A polícia é assim, né? No Brasil, a polícia é assim. E teve Na a Bahia, Bahia, né? Apesar do governo ser do PT, a Bahia também é um caso desse, né? nenhum governador Agora, controla a polícia, ou se controla, não está nem aí, ou concorda com isso. agora, o assustador é que esses casos de assassinato de criança, pior mesmo é o caso de criança, que fica mais chocante, embora os outros também sejam lamentáveis ou horríveis, mas esse assassinato de criança é o tempo todo. Quer dizer, hoje a gente tem esse menino de 13 anos assassinado no Rio, que a polícia tentou dizer que ele era o criminoso, que tinha tirado, aí a polícia retirou o post que acusava o menino de ser o culpado pela própria morte. Mas o problema é que isso não para, é uma sangria desatada, como dizia minha avó. Então, é um negócio que não para, é assustador. E foi bom o presidente ontem falar isso na frente do governador do Rio, e como diz um site, ficou com cara de paisagem, mas o fato é que passou da hora já, né? Nós estamos com um problema muito sério, que é que os problemas sociais do Brasil se agigantaram, inclusive depois de 4 anos de Bolsonaro ficaram piores, e as condições de enfrentar tudo isso são muito difíceis, são muito difíceis. Está difícil porque do sul-sudeste quase todos os governadores são de oposição, alguns flertando com a extrema-direita ou até sendo de extrema-direita e passando pano para a violência policial, e ao fato também de que os recursos
do Brasil, recursos econômicos para enfrentar isso, não são grandes, né? Você falou antes do problema fiscal. Sim, a gente tem um problema fiscal, a gente tem um problema de gerar receita. Agora, isso é particularmente agudo quando a gente está nessa crise gigantesca. Uma crise que não é só dinheiro que resolve, mas em vários pontos está bloqueado. Por exemplo, você mexer na educação dos policiais, falar de direitos humanos. Será que os governadores do Centro-Sul, do Sul-Sudeste, vão querer uma coisa desse tipo? Ou eles vão preferir continuar exibindo para a sua base política, que aplaudirá que a rota mata, a rota na rua, velho tema de Maluf? E me assusta também, Alberto e todos, o fato de que estreou na Globoplay uma série muito boa, Rota 66, que conta toda a saga do jornalista Caco Barcelos contra a Rota, e foi quando? Na década de 70 e 80. E a gente não pode dizer que a coisa esteja melhor hoje. Eu não tenho os números, eu não estou falando por números e posso estar enganado. Mas quando matam 16 pessoas no Guarujá em questão de horas, é assustador. E é assustador pensar que, com todo o avanço, direitos humanos, sei lá, 30 anos de Ministério de Direitos Humanos, tudo mais, a coisa continua nesse patamar. Com toda a imprensa sendo contra a chacina, nesse ponto, a, a Folha, Estado, Globo, todos condenam os massacres, pelo que eu li, e, no entanto, a TV Globo certamente condena os massacres, Globo News fala contra tudo, e, no entanto, enfim, não só eles continuam ocorrendo, como continua havendo uma parte importante da opinião pública que aprova, ou pelo menos tolera esse tipo de coisa. Eu São duas abri. coisas aí. Uma coisa é a segurança pública e a outra coisa é a sensação de segurança, de insegurança, né? Esse episódio do Guarujá cria uma sensação de que nós não temos segurança no Brasil. E expõe um aspecto grave, que eu acho que na rua, talvez nenhuma outra instituição represente tanto o Estado quanto a Polícia Militar, né? Porque ela é presente na rua, visualmente, né? Então, quando você vê a Polícia Militar matando essa quantidade de pessoas nesse tempo curto que o professor se referiu aí, representa o quê? Significa o quê? Que o Estado deixou de ser racional, né? O Estado está tendo uma reação irracional, né? Mataram um policial e a corporação se sente no direito de ir lá vingar, né? Parece que pelo menos tem todo o jeito disso. E aí, quando isso acontece, significa que o Estado perdeu a racionalidade, sabe? Quando o Estado perde a racionalidade, meu amigo, aí não fica mais nada em pé, sabe? Então, a Polícia Militar, ela tem, assim, uma sedução para perder a racionalidade, né? Com muita facilidade. O gatilho nervoso, o cara atira à toa, pobre na rua é revistado com... E aí a expressão que o Lula usou foi muito, muito boa, porque ele coloca o dedo na ferida, né? Por isso não pode ficar confundindo bandido com pobre, tá? O problema é que a polícia sabe o que é bandido e sabe o que é pobre, e não se importa em não diferenciar. Tá? Esse é o problema da Polícia Militar. Certo? É que ela vê um pobre, vê um bandido e atira no bandido e atira no pobre, como, sabe, isso está naturalizado entre eles, em alguns lugares de maneira mais grave, como em São Paulo, Ceará, Bahia, Pernambuco, né? Que a polícia mata mesmo, né? E é preciso ter a polícia é o seguinte: se você der liberdade, der autonomia, a coisa desanda. A polícia tem que ter muita hierarquia, muita força, muita presença do governador, do secretário de segurança sobre os comandos da polícia, para não permitir os maus exemplos, né? Porque o policial que mata alguém tem que ser investigado, e se aquilo for uma execução, for uma coisa, ele tem que ser excluído da corporação. Certo? A regra é essa, né? Quando você abandona essa regra, sabe qual é a diferença entre a estrutura institucional da polícia e a organização dos bandidos? Eles saem matando com o mesmo critério. Então, isso é muito grave,
né? E nós temos uma dificuldade. No começo do governo houve uma discussão sobre se criava ou não criava o Ministério da Segurança Pública, né? E aí começou uma briga, e aí a briga de perder poder, né? Se cria o Ministério da Justiça fica mais fraco. Então, o fato é o seguinte, que a esquerda, o campo progressista, a única solução que ele conseguiu encontrar até agora para a questão da segurança foi fazer igual à direita, tá? Que é o que acontece na Bahia, né? O Clinton, quando no primeiro governo dele, os democratas, para ganhar a eleição, fizeram um discurso mais punitivista, mais duro, prometendo uma repressão, certo? E aí o Clinton entrou no governo e caiu nessa. O resultado foi que a população carcerária americana explodiu. Ou seja, isso não resolve o problema, né? A violência não resolve o problema. E repressão não resolve o problema. Mas, peraí, Rocha, o que você está falando são coisas diferentes. Você disse que a população carcerária explodiu nos Estados Unidos, mas o crime diminuiu nos Estados Unidos, tá? Tem muitos estudos mostrando. Você sabe que aconteceu isso em São Paulo. É um fato. Diminuiu, Roberto. Esse aqui é o problema. Cair nessa sedução de achar que isso aí é a solução para a redução do crime. Não, mas o Entendeu? estado de São Paulo, por exemplo, as taxas de homicídio no estado de São Paulo são das mais baixas do Brasil. Tá? A população carcerária de São Paulo aumentou muito. Então, a repressão em São Paulo é grande e o crime diminuiu muito em São Paulo. Existem coisas demográficas também. Você bem sabe, né, Eustáquio, quando diminui o contingente de jovens, diminui o crime, considerando todas as demais variáveis constantes, né? Mas, assim, o que eu acho, o Rocha, é que a esquerda, quando você diz e compara com a Bahia, o que eu acho é o seguinte: a esquerda ela não. O discurso do Lula é muito bom porque ele diz que há bandidos, tá? Ele disse tem bandido e tem pobre. O discurso predominante da esquerda é não reconhecer a existência de bandidos, ou quando fala de bandidos, reconhece primeiro os direitos do bandido, né? Esse é que eu acho que é o problema. Não que eu não acho que os bandidos tenham direitos, é claro que tem. A resposta que eu acho que a esquerda tem que dar é o seguinte: primeiro, salário digno para policial. Porque não dá para o cara sair na rua para enfrentar bandido com o salário que eles ganham. Isso é uma indecência que tem no Brasil. O salário do policial. Mas está vendo, Rocha? Tudo volta para o gasto. Tem que aumentar gasto. Porra, não dá, não existe como. Não, tem que estabelecer prioridade, Alberto. Porra, a polícia de Minas é a polícia que mais tem aumentos no Brasil. Militar não é gasto, é investimento. Não importa o nome que você dê a isso, chama todos os gastos. Não me interessa essa coisa. Pode chamar tudo que é gasto de investimento. Vamos passar o seguinte: vamos banir a palavra gasto, vamos nomear tudo de investimento. Não muda nada. Não muda nada. Senão você continua o cara ganhando um salário de vergonhoso e fazendo bico. Que é o que acontece com a nossa polícia militar. Veja só, a Colômbia tem problemas muito semelhantes ao Brasil, em alguns aspectos mais graves, e conseguiu contornar isso, né? Então, assim, não tem muito, né? Você não tem que reinventar a roda. A Colômbia tem problema fiscal. Na Colômbia, a segurança pública é responsabilidade dos governadores? Então não compara, não fica fazendo essa comparação. Primeiro, você pode articular, você tira o governo federal, o governo federal pode articular. Estatística de segurança pública no Brasil, de regra, é falsa, é manipulada, certo? Assim, tem coisas. Esse tempo atrás eu peguei um levantamento de segurança pública, dizia que o município de Campina Grande, aqui do lado de Curitiba, era um dos mais violentos do Brasil. Tá? Eu falei, mas não é possível, Campina Grande aqui do lado não tem uma morte. Campina Grande tem. O negócio que acontece, em Campina Grande tem um hospital. Tá? E aí o cara é esfaqueado em Curitiba, em São José dos Pinhais, em Araucária, em Campo Largo, e vai ser socorrido lá em Campina Grande e morre em Campina Grande. Aí o município de Campina Grande... Quer dizer, isso aí, no Brasil não tem estatística de segurança pública, é uma piada. Não é verdade, Rocha. Vai conversar, traz um especialista aqui em segurança pública, ele não vai dizer isso que você está falando. É uma piada. O que eu fico assim... O cara é achado morto ali na beira do Tietê com um tiro na nuca. Aí os caras dizem, não, isso aí é morte indeterminada, incerta. Com um tiro na nuca.
Sim, tudo isso é estudado, Rocha, tudo isso é revisado. Não é assim. As pessoas Não é, não. sabem. Não, A criminalidade andou diminuindo, né? Eu vou Você dar tem. dou exemplo aqui do Paraná, certo? Você trabalhou aqui no Paraná na área de segurança pública com o De Lázari. O De Lázari diz textualmente, foi 7 anos secretário de Segurança Pública do Paraná. É tudo uma armação, é tudo esculhambado. Cada estado faz de um jeito e manipula como quer as estatísticas de segurança pública no Brasil. não, Rocha, só para falar esse negócio, você falou que tem que ganhar bem. Eu estou pensando aqui o caso desses militares que ganham muito bem, tipo o Cid, que era secretário lá do Bolsonaro, e o pai dele ganha uma fortuna, tem salário integral, tem aposentadoria integral, tem uma série de mordomias, e aí os caras saem aí vendendo joia que o governo ganhou. Nós estamos aqui discutindo militar que trabalha. Né? Você vem falar de um tipo de militar que não trabalha, né? Não, pra você ver, mas eu estou mostrando o seguinte: só ganhar bem não adianta, não. O cara ganha bem, quer ganhar uma fortuna, quer ter mansão na Flórida, quer ter jatinho, quer ter lancha. É, Vocês viram no G1, Eustáquio? Porque a coisa é muito confusa. Quer dizer, teve esculturas que não devem ser nada muito bonito, que o Bolsonaro levou no avião para a Flórida, dia 30 de dezembro. Tem o tal do relógio Rolex, parece que o Mauro Cid vendeu nos Estados Unidos, aquele advogado Frederico Assef comprou de volta a um preço mais alto do que vendeu. Gente, é um Deus nos acuda, uma caixa de, não é de Pandora, sei lá do que, né? É, um, é uma loucura isso. Quer dizer, como você disse, você tem na corporação militar gente que prevaricou, pior que isso, corrupção mesmo. E o doido da história é que o exército continua, o braço forte, a mão amiga estão para ele. Tanto que parece que foi depor com farda. Então, o sujeito faz aquele vexame todo e o exército está querendo que o vexame seja assumido pela farda. Eu não entendo essa lógica. Um bando de trombadinhas, trombadinhas na presidência da República. Aí a trombadinha, ela fica, o valor fica mais alto, né? Mas é impressionante, são operações absolutamente, como é que é, tabajaras, né? Você viu que eles É, apagaram os e-mails, né? E aí não apagaram da caixa de lixo do computador. Então, a coisa mais simples é, porque mesmo apagando da lixeira do computador, você resgata. Mas aí ficou mais fácil, é só restaurar a lixeira. Quer dizer, é tudo amador. Agora, é. pelo que eu estou entendendo, o sistema está fechando o cerco com toda a paciência do mundo, muito lentamente. A inelegibilidade de Bolsonaro agora se aplica, na verdade, a uma eleição, né? Mas pode ser que ela venha a ser aumentada lentamente, na medida, e estão tentando fazer tudo isso da maneira mais sólida possível. A gente viu aí a evolução aí do caso da Marielle, que foi com muita lentidão, mas foi feito aí um acordo de delação com o motorista, né, que levou lá o Rony Lessa, né? Estão tentando fazer algum acordo com o Rony Lessa também, para que ele diga quem foi o mandante. Então, as coisas estão sendo feitas, né? E eu acho que o Bolsonaro está sendo cercado, né, lentamente, talvez com a finalidade, pensando nisso, em aumentar o período de inelegibilidade dele, de tal maneira que você não tenha um líder de direita, sei lá, do nível tão baixo como ele é. Né? Direita sempre vai ter, a direita vai chegar ao poder, Sim, vai mas aí é haver alternância. extrema-direita, né, Alberto? É isso que tem que. É, Essa baixaria. Agora, isso que você descreveu é a descrição perfeita do sistema jurídico que os ingleses instalaram, e que é o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, enquanto a Europa continental, no século XVII e XVIII, queria torturar as pessoas para elas confessarem, os ingleses diziam, não, nós vamos processar. O processo dava direitos ao acusado, direitos que ele não tinha no resto do mundo, mas aí a sentença ficava muito sólida, muito firme. Esse é o ponto crucial e que mostra que, enfim, o enfrentamento aqui de dois sistemas de apuração dos crimes e punição diferentes. Um que é o praticado, infelizmente, por essa PM que assassina suspeitos. Outro que é um sistema muito mais requintado, que é o de você
e verificando tudo. Claro, tem os tabajaras. É pior tabajara ainda é o pessoal que invadiu a Câmara, botou o CPF e o nome para acessar a rede Wi-Fi. Mas aí a gente fala, são os pés de chinelo. Agora, quando o general está fazendo isso, é sinal de que a pé de chinelice é muito ampla, né? Muito vasta, né? Eustáquio está muito E- quieto, Eustáquio. Ouvindo tudo isso, É, fica calado, Eustáquio. Não é do seu não, mas feitio. não, eu estava pensando aqui, mesmo com o Bolsonaro inelegível, já tem gente querendo ocupar o espaço dele, tipo o Zema, né? É, É. e- Esse daí é horrível. mas você acha que o Zema tem alguma chance na política, Alberto? Ou você acha que ele está queimado de vez com essas Eu declarações penso dele? assim: você vai ter uma eleição presidencial que vão ter dois candidatos. Eu acho que o Lula vai disputar a reeleição, favorito, caminha para ganhar, ser reeleito. Agora, o candidato de direita será muito bem votado. Vai ter um candidato de direita que vai ser muito Mas bem parece que votado. o Tarcísio está apostando agora na reeleição para governo de São Paulo, né? Ele está abrindo mão Sim, aí da. sim, mas aí vai ter um candidato de direita que vai ser bem votado. Você tem um eleitorado de direita no Brasil, próximo de 50%, que não vai votar em Lula, vai votar no candidato de direita. Se esse candidato principal de direita for o Zema é fraco, mas ele vai ser bem votado se for o principal candidato. Não tem jeito. O, E se não for o Zema, quem pode ser aí no não campo da direita? sei, tem Zema, tem Eduardo Leite, né? Ambos foram reeleitos, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Né? E aí vão ter que correr atrás do apoio de Bolsonaro. Bolsonaro é um eleitor. Não sei se Bolsonaro vai querer apoiar Eduardo Leite por conta da relação homoafetiva que ele tem, etc. Mas a gente vai ver isso. Né? Tem muita água vai passar embaixo da ponte. Bolsonaro está no jogo, né? Não Uhum. como alguém elegível, mas vai estar lá no jogo. A Michelle Bolsonaro tem alguma chance, essa? De novo, Eustáquio, vai ter um candidato pela direita que vai ser muito bem votado. Pode ter que ter um dois, mas vai ter um que vai ser mais bem votado e vai ter uma quantidade expressiva de votos. Qual será ele hoje? A gente não consegue dizer. Pode ser qualquer um desses que você mencionou. Tá? Só que a gente não consegue dizer. Olha, vamos ver se a gente encerra falando do livro da Pasternak. A gente não leu o livro. Tem um autor francês que ele diz o seguinte: ele tem um livro que foi traduzido até para o português, Como Falar de Livros que Você Nunca Leu. É o título desse autor. Ele diz o seguinte: eu sou insuspeito. Ele começa o livro dizendo o seguinte: eu sou insuspeito para escrever esse livro. Porque eu sou primeiro, porque eu sou francês. Segundo, porque eu sou professor universitário de literatura, né? Mas é claro que eu li esse livro, né? Eu estou falando dele tendo lido, né? É, ele diz o seguinte: você tem que ter uma biblioteca na sua cabeça, você tem que ter uma biblioteca mental. Então, o ponto de partida é você ter lido X livros. Veja só, a, o raciocínio dele serve para tudo. Como falar de filmes que você nunca viu, como falar de livros que você nunca leu, como falar de pessoas que você nunca conheceu, serve para tudo. O que ele diz, basicamente? Né? Você tem uma biblioteca mental e quando você pega a introdução, a orelha do livro, etc., você pega todo o argumento do livro. Né? E aí ele desdobra esse raciocínio dele em vários capítulos. Né? Tem um capítulo que é hilariante, que ele diz o seguinte: como debater com o autor de um livro que você nunca leu. Né? E aí ele mostra que o autor do livro não lembra do livro, porque o cara já estava de saco cheio quando ele publicou o livro. Ele escreveu e esqueceu. E você, nunca tendo lido, sabe mais. Ele mostra as técnicas de debate. É fantástico esse livro, é fantástico. Né? A gente não leu o livro da Natália, mas, assim, em função da nossa Eu, biblioteca mental. Você leu? não, é o seguinte, eu vi um podcast, que é o Ossi, com o marido dela, né? Eu vi um podcast da Natália com o marido, o Ossi, falando do livro. Vi um podcast da Folha do Ossi, falando sobre o livro. E vi vários vídeos e outros podcasts criticando o livro, né? Eu confesso o seguinte, que eu não quero ler o livro. Eu não tenho nenhuma vontade de ler o livro que bobagem que chama, né? Assim, o que me chamou a atenção é o seguinte, porque é o seguinte, ela mistura disco voador, é, com a acupuntura, com, é, com psicanálise
e joga tudo como se fosse bobagem, igualando, né? Por exemplo, disco voador com psicanálise. Então, assim, o pessoal está falando o seguinte: olha, ela cometeu um erro de classificação. Você não pode julgar tanta coisa diferente no mesmo saco e tratar tudo como não ciência, né? Então, isso é a primeira coisa, essa questão. A questão da psicanálise, que eu me interessei mais para ver a crítica, eu vi um psicanalista criticando, dizendo o seguinte: que ela não leu Freud. Ela não leu Freud, nem o marido leu Freud. Aí eles basearam a crítica em um autor, basicamente autor, e que esse autor já escreveu há mais de 20 anos atrás. E já veio uma série de literaturas depois desse debate, né, que o próprio autor que eles citam, que a Natália Pasternak cita, ele já voltou atrás em várias críticas, e eles não atualizaram esse debate. Então, é mais ou menos interessante o seguinte, porque eu já vi a Natália Pasternak falando várias vezes o seguinte: não podem criticar meu livro sem ler o livro. Só que ela critica o Freud sem ler o Freud, porque claramente tem muita coisa do Freud que passou O, batido o no Eustáquio, livro. deixa eu só Olha, eu comentar. li 3 capítulos do livro, gente. Então, Então talvez você tenha lido não mais entra que no. você. Como falar de livros que você Então, nunca leu? tá. Eu li 1/4 do livro, acho. Eu baixei no Kindle, a amostra, aquela amostra que é grátis. Então, li. O que me chamou a atenção, por exemplo, sobre a acupuntura. Eles dizem logo no começo do capítulo que a medicina tradicional chinesa não existia, que é uma invenção do Mao Tse-tung. Esse assunto, essa tese é muito interessante, é atraente, me faz lembrar um livro do Hobsbawm, A Invenção das Tradições, que fez muito sucesso aqui e que é um livro bom. Agora, o problema é que não dá nenhuma fonte. Eu até conversei com o Alberto disse que isso é sabido, Não, é que foi sabido o Mao isso. Tse-tung que Tem um promoveu, livro, mas o problema é Doctors. ela não dá a fonte. Quer dizer, então como que uma pessoa que critica outros porque não dão fontes faz uma afirmação dessa grandeza, uma informação importante, talvez verdadeira, mas sem dizer a fonte disso? Eu O achei Renato. complicado. Na questão da psicanálise, ela se meteu não num ângulo muito grande, porque, na verdade, a psicanálise está muito em processo de queda, né? A psicanálise hoje se afirma que ela é importante no Brasil, na França e na Argentina, não nessa ordem. Estados Unidos enterraram a psicanálise praticamente há muito tempo. Agora, o grande problema da psicanálise, a meu ver, é o custo muito alto e a falta de garantia. Quer dizer, você não tem nenhuma garantia de que vai melhorar, e para fazer psicanálise mesmo, você teria que fazer 3, 4 sessões por semana, individuais. Você custa um apartamento, uma terapia, um tratamento psicanalítico. E nenhum psicanalista sério pode te dar uma garantia. Agora, você processaria um médico que te atendesse mal. Um psicanalista não tem como. Mas, finalmente, a questão de a psicanálise não ser ciência, eu não vi debaterem, ao contrário, as pessoas que defenderam a psicanálise entraram nessa área de dizer que ela é ciência. Agora, se a gente usar o critério do Popper para a ciência, que ciência é aquilo que afirma proposições que podem ser refutadas empiricamente, de fato, a psicanálise não corresponde a esse critério. Não tem uma tese que eu possa dizer, bom, se você não deseja sua mãe, o Freud está errado. Não, porque o psicanalista vai dizer que você deseja sim sua mãe, mas que isso está recalcado, reprimido. Estou simplificando, mas grosseiramente falando é isso. Eu não defenderia a psicanálise alegando que ela é ciência. Eu defenderia com outros termos, dizendo que é um outro tipo de saber, que não é científico, ou que é um tipo de prática que não, enfim, algo do gênero, se eu fosse discutir esse assunto. Mas, de fato, eu acho que ela misturou alhos e bugalhos, Eustáquio. O E esse é Eustáquio, o eu acho que problema. num Não, eu concordo com aspecto. isso. Eu acho que a psicanálise também, ela sempre teve, inclusive no debate, sempre e houve brigas internas, né? Jung com Freud, com Lacan, etc. E tal. E esse critério do Popper aí é importante, porque realmente é irrefutável, né? É aquela ciência que cabe tudo dentro dela.
Eu acho que o Freud é um cara super inteligente, assim, super construiu um arcabouço assim, impressionante, né? Tudo que ele fez. Agora, é, é isso, não tem uma receita, né? A psicanálise não tem uma receita, então você pode ser qualquer coisa, é, e eu acho que e por causa disso tem muitas limitações. Agora, é isso que o livro da Natália Pasternak, o que ela faz é isso, ela, ela vulgariza, né? Ela tá criticando a questão da ausência da ciência, mas ela não usa os mesmos critérios da ciência para classificar Mas, as bobagens dela, né? eu acho Que ela assim, está criticando. ela e o marido compilaram coisas que já estavam meio É, estabelecidas. Eu acho que é basicamente isso. Esse negócio, Renato, uma vez eu li um longo fio no Twitter, o cara tinha lá a história, eu não marquei isso, enfim, eu não sei como resgatar, mas ele mostrando como Mao Tse-tung, como não tinha sistema de saúde no chinês, ele fez lá um livro lá, né, o médico popular, the Popular Doctor, sei lá, e foi traduzido. E aí foi traduzido, isso só chegou no mundo ocidental por meio de traduções para o inglês totalmente editadas, é aí que entra a acupuntura. Então o cara mostra como é que aquilo foi tudo. Era um livro que tinha coisa de medicina popular, uma zona que o Mao Tse Tung fez, né? E aí entrava coisas que funcionavam e coisas que não funcionavam. E isso foi parar para um cara lá que disseminou isso nos Estados Unidos e ele pensou a acupuntura, né? Isso daí está mais ou menos estabelecido, se ela se tomar uma pena, né? Eu não vejo, viu, Eustáquio, problema em juntar disco voador com tudo isso, né? Eu digo o seguinte, olha, não tem evidências, né? Não tem evidências de que funciona. O disco voador é uma coisa descritiva, mas você pode ter uma coisa explicativa, você explicar por que não dá para a vida inteligente se transportar de outro planeta para cá, em função, né, espaço-tempo, aquela coisa toda. Né? E você tem. O negócio da psicanálise tem 1000 furos, a gente já sabe disso. Você pode ter uma cura pela fala, quando você fala alguma coisa, você cura, né? Mas isso você pode fazer via psicologia. A psicologia, sim, uma ciência, mas a psicanálise não. O negócio dos sonhos é bem interessante, né? O Freud sempre falou muito dos sonhos. Recentemente eu li um grande compilador, um especialista em sonhos no mundo. E o cara não só um grande compilador, como ele fez uma experiência que ele foi. Eu me esqueci o nome do autor, mas é um livro só sobre os sonhos, né? E ele foi o cara que fez o negócio do jogo Tetris. Ele botava a pessoa para ficar 3 horas jogando Tetris antes de dormir para ver se as pessoas sonhavam com o jogo e resolviam problemas lá no Tetris. E ele descobriu que sim, aquilo induzia a sonhar com aquilo, né? E esse cara ficou famoso na área em função disso. Na verdade, todo o saber em torno dos sonhos, ele mostra como você explorar os sonhos. Ele diz, uma coisa é o que é o sonho, outra coisa é o sentido que você dá ao sonho. Tá? Ele diz, o sonho não é nada. Simplesmente, o sonho é uma coisa absolutamente aleatória. Né? Os cientistas têm dificuldade, inclusive, hoje. Por exemplo, a gente não sabe se os animais sonham. A rigor, a gente não sabe. Você vê um cachorro dormindo, se mexendo, você supõe que ele sonha, mas a rigor, não dá para dizer que ele está sonhando. Né? Então, os cientistas hoje não sabem dizer se os animais sonham. Por exemplo, eles não sabem dizer se nós sonhamos a noite inteira. Pode ser que nós sonhemos a noite inteira, mas ninguém sabe se nós sonhamos ou não a noite inteira. E eles vão mostrar que o sonho é uma coisa sem o menor sentido, ele não tem sentido nenhum. E o que eles estão tentando descobrir é a utilidade do sonho na nossa vida. Né? E nesse livro ele começa com Freud, e ele faz uma compilação do que Freud disse sobre os sonhos, e inclusive ele mostra desonestidade intelectual em Freud, que o que o Freud diz lá sobre os sonhos foram autores da época que já tinham dito que Freud não cita. Foda, cara. Complicado, viu? Freud era um guerreiro da área, né? Aqueles caras que ocupam a área, entendeu? Então, guerreiro nesse sentido, né? Vou dizer que esse conhecimento é meu, não interessa os limites éticos aí para isso, né? E aí você vai pegando cada bloquinho da psicanálise, porra, de fato, o sonho, ele vai dizer, na verdade, o sonho o que ele vai dizer que o sonho talvez esteja conectado com dormir. Qual a utilidade de dormir para o ser humano? Né? A utilidade de dormir é que reorganiza o cérebro.
Você toma melhores decisões na parte da manhã do que no final do dia. Né? Isso daí os cientistas... Então, o sonho está ligado ao sono. Muito mais... nesse livro, ele fala muito sobre a utilidade do sono. Né? E aí vai embora a psicanálise, esquece. Né? Então, você pega Mas é sonho... interessante que essa leitura tira toda a ideia de que o sonho seja um acesso à vida psíquica. É uma Não, visão nada. praticamente de reabastecimento das máquinas. Agora, eu só queria comentar uma coisa, a gente está chegando ao fim, mas o Freud era muito ambicioso. O Freud começa trabalhando para curar histéricas. Depois, a ideia de cura está sempre no horizonte do Freud, de uma análise relativamente curta, vai todos os dias da semana, mas por alguns meses. E hoje, os analistas que eu conheço são muito mais modestos, ou talvez tenham desistido. Geralmente, o que eles falam é muito mais de você aprender a conviver com os seus problemas psicológicos, administrá-los praticamente, a ideia de resolver, de curar, praticamente sumiu do mapa. Então, isso talvez também responda pela perda de audiência da psicanálise. Psicanálise, estou falando raiz, né? As 4 sessões por semana, durante 2, 3 anos. Quem vai pagar tanto dinheiro para apenas se sentir melhor com os problemas? As pessoas querem ir para resolver problemas. Então, acho que perdeu muito, para usar um termo que a gente não usaria muito nisso, mas que não deixa ser verdade, perdeu muito o mercado. Então, hoje, quem faz terapia, uma quantidade muito grande de pessoas faz terapia, mas faz terapia tipo uma vez por semana, tem base freudiana, tem base em 1000 outras coisas, né? E, e não há nada que indique, que eu saiba, assim, uma eficácia maior de tal ou qual procedimento. O que me parece, de tudo que eu vi, conversando com muita gente, é que tem muito mais a ver com a relação que se cria entre o paciente e o terapeuta, o cliente e o terapeuta, e isso talvez até independa da teoria. Mas, enfim, não estou dizendo que ela esteja errada nas críticas. Só me parece que, às vezes, ela fez críticas dos capítulos que eu li, faço questão de dizer, eu li alguma coisa, mas me parece que ela criticou com base insuficiente. Mas, enfim, é uma conversa comum, né? Aqui a gente já chega quase a conversa de bar, viu, o Roberto? Não, esse aqui Mas, é um enfim, bar matinal, muito bem comportado. Renato, o obrigado, café viu? da manhã, né, Café nosso, da né? manhã. Eustáquio, Beleza. obrigado. Falou. Rocha desapareceu, não explicou nada. Vamos lá. Bom fim de semana para todos Para vocês. Um vocês, Falou. para abraço. vocês, Bom para Dia dos vocês. Pais aí, né? Dia dos Ah, Pais, Dia dos Pais. verdade, para todos nós. Todos nós, Tchau. todos nós. E é meu aniversário também. Ah, Parabéns, ó! parabéns. Que dia que é seu aniversário? Hoje? Na segunda. Dia 70 14. anos, 70 anos, demógrafos, por conta da escolha da profissão, merecem vida longa. 7-0 ou 6-0? 7-0. Parabéns, bem-vindo, viu? O Roberto vai demorar ainda. Bem-vindo a essa década. Tenta, né? Tenta. Eu saí do ENTA e entrei no Tenta. Agora, eu 60, disse para ele, 60 para 70. tem no É mínimo mais verdade. 20 anos aí. É só continuar com as caminhadas dele, essa vida de aposentado privilegiado na Lagoa Vou Rodrigo. tentar. Vou tentar 70, tentar 80. Beleza, parabéns, Eustáquio. Tudo de bom. Falou, Parabéns, parabéns. falou. Ó, chegou o Jó. Eu Um estava abraço, falando Pedro. aqui, ó, que domingo é Dia dos Pais e segunda-feira é meu aniversário. Aí, 70, ó. Otimismo, Rocha. otimismo. Ô, time. Falou, então. Um Um abraço. abraço.